A chuva castigava a cidade como uma cortina prateada, transformando as luzes dos arranha-céus em reflexos distorcidos sobre o asfalto molhado. O vento soprava forte, chicoteando os cabelos de Luna Morial enquanto ela corria, seu vestido branco agora encharcado e colado ao corpo. As ruas brilhavam com a umidade, e cada passo apressado que ela dava fazia com que a água espirrasse ao redor de seus tornozelos. O coração batia como um tambor dentro de seu peito, impulsionado tanto pelo medo quanto pela adrenalina. Ela havia feito isso. Ela havia fugido. A imagem do salão decorado para o casamento ainda estava gravada em sua mente. Os arranjos florais caros, os convidados da alta sociedade bebendo champanhe, e, no altar, Victor Belmont, o homem que ela jamais amara. A lembrança do olhar frio dele lhe causava um arrepio que nada tinha a ver com o vento gelado. Você é minha, Luna. Nada muda isso. As palavras dele ecoavam na mente dela enquanto ela se afastava cada vez mais do destino que sua família havia imposto. Ela não sabia para onde estava indo. Seus pés doíam dentro dos sapatos de salto, que foram feitos para caminhar sobre tapetes luxuosos, não para correr em ruas encharcadas. Com um suspiro trêmulo, ela parou em uma esquina, encostando-se a um poste de luz. Seus pulmões queimavam. As ruas pareciam um labirinto de sombras e luzes trêmulas. Carros passavam rapidamente, buzinas soavam ao longe, e a cidade vibrava com sua própria energia indiferente. Ela não tinha um plano, não tinha dinheiro, não tinha ninguém para ajudá-la. Apenas a certeza de que não podia voltar. Depois de dobrar várias esquinas e se embrenhar em becos escuros para despistar qualquer possível perseguidor, Luna se viu diante de um pequeno bar decadente, com um letreiro de neon piscando. A Casa Azul, dizia a placa, meio apagada. Não parecia exatamente um refúgio seguro, mas era melhor do que ficar ao relento na chuva. Ela hesitou antes de entrar. Seu reflexo na porta de vidro a fez prender a respiração, os cabelos grudados ao rosto, os olhos arregalados, a maquiagem borrada. Uma fugitiva. O cheiro de álcool barato e cigarro impregnava o ar. Algumas poucas pessoas estavam espalhadas pelo ambiente. Um grupo de homens jogava sinuca no canto, enquanto outros bebiam sem prestar atenção nela. O barman, um homem de meia-idade com uma barriga protuberante e expressão cansada, ergueu os olhos para ela e franziu o senho. O que você quer, moça? Luna hesitou. Sua aparência denunciava sua situação. Uma noiva fugitiva, molhada, perdida. Eu. Só preciso de um lugar para esperar a chuva passar. O homem bufou, passando um pano no balcão sem sequer olhá-la direito. Se não vai comprar nada, melhor sair. Ela engoliu em seco. Ninguém ali se importava. Um dos homens na mesa de sinuca riu, dando um gole em sua cerveja. Ei, docinho, se precisar de companhia, posso arrumar um lugar para você. Luna sentiu o estômago revirar. Sem responder, virou-se e saiu apressada. Assim que pisou de volta na calçada, o frio a atingiu como uma bofetada. Seu corpo tremia. Foi então que ela percebeu que não estava sozinha. Um carro preto de luxo estava estacionado do outro lado da rua. Encostado contra ele, um homem observava Luna com uma expressão indecifrável. Damian Lancaster. Ela não sabia quem ele era naquele momento. Apenas viu um homem alto, de presença imponente, vestindo um sobretudo escuro, com um olhar penetrante fixo nela. Seus cabelos negros estavam levemente úmidos pela chuva, e a luz do poste mais próximo projetava sombras acentuadas sobre seu rosto anguloso. Por um instante, Luna congelou. Então, ele se aproximou. Você parece perdida. Sua voz era grave e suave ao mesmo tempo. Luna abriu a boca para responder, mas hesitou. Ela estava perdida. Literalmente e figurativamente. Eu não tenho para onde ir. Damian ficou em silêncio por um momento, como se estudasse cada detalhe dela. Então, com um suspiro, tirou o sobretudo e colocou sobre os ombros dela. O calor do tecido foi um alívio contra o frio que a consumia. Entre no carro. Eu não te conheço. Luna recuou um passo. Ele arqueou uma sobrancelha. Não estou pedindo para confiar em mim. Mas se continuar aqui, vai acabar voltando para onde quer que esteja fugindo. Ela mordeu o lábio. O que fazer? Seu instinto dizia para fugir. Mas fugir para onde? Victor iria encontrá-la, cedo ou tarde. Engolindo a dúvida, Luna se aproximou e entrou no carro.
A mansão Lancaster, o trajeto foi silencioso. Damian dirigia com concentração, sem pressa, enquanto Luna mantinha os braços cruzados, abraçando a si mesma. Ela ainda não conseguia acreditar no que havia feito. Sua família provavelmente estava em pânico. Victor deveria estar furioso. Ela virou a cabeça para Damian, que mantinha os olhos na estrada. Não vai perguntar nada? Não. Então por que está me ajudando? Ele hesitou por um momento antes de responder. Talvez porque você pareça alguém que precisa de ajuda. Ela observou seu perfil. Ele parecia alguém que também precisava. O carro entrou em uma estrada cercada por árvores. O asfalto brilhou com a luz dos faróis, e aos poucos a cidade ficou para trás. Então, a mansão surgiu diante deles. Ela era imponente, quase gótica, com colunas clássicas e janelas enormes. A chuva fazia com que os jardins ao redor parecessem ainda mais misteriosos, e a iluminação suave da entrada conferia um ar quase fantasmal ao lugar. Luna sentiu um arrepio. Essa é sua casa? Sim. Ele estacionou e saiu primeiro, abrindo a porta para ela. Ao atravessar a enorme porta de madeira esculpida, foi recebida pelo som de um trovão ao longe. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Móveis de madeira escura, lustres imensos e um cheiro sutil de lareira queimando. Damian parou ao lado dela. Você pode ficar aqui, pelo tempo que precisar. Ela o encarou, buscando qualquer sinal de segundas intenções, mas só encontrou um homem cansado, talvez tão perdido quanto ela. E naquele momento, pela primeira vez desde que fugiu, Luna sentiu que talvez tivesse um lugar onde poderia recomeçar. Luna parou no meio do grande hall da mansão, incapaz de se mover. O silêncio ali dentro era opressor, diferente da cidade caótica que ela acabará de deixar para trás. O único som que ecoava era o leve estalar da madeira no chão quando ela dava um passo hesitante. O lustre acima lançava uma luz suave, que tremulava levemente conforme a tempestade do lado de fora soprava contra janelas imensas. As sombras dançavam pelas paredes, tornando o ambiente ainda mais enigmático. Ela olhou para Damian, que permanecia ao lado da porta, como se esperasse que ela tomasse a iniciativa de falar. Aquele homem parecia um mistério ambulante. Ele a trouxera para sua casa sem fazer perguntas, sem demonstrar curiosidade, sem esperar nada em troca. Isso a deixava desconfiada. Você mora aqui sozinho? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Sim. A resposta foi curta, mas o jeito como ele a disse, havia algo ali. Algo na forma como sua mandíbula se contraiu por um instante. Você sempre leva desconhecidos para sua casa? Ela tentou soar mais firme. Dessa vez, um traço de diversão apareceu no canto dos lábios dele. Não. Você é a primeira. O coração de Luna deu um leve tropeço. Ela olhou ao redor novamente. A mansão era magnífica, mas também solitária. Como uma relíquia de tempos antigos, grandiosa e imponente, mas esquecida. Assim como seu dono. Ela não sabia o que pensar de Damian Lancaster. E isso a deixava ainda mais inquieta. Eu deveria confiar em você? Ela cruzou os braços, sentindo o peso do sobretudo dele ainda sobre seus ombros. Ele deu um passo à frente, e ela sentiu o leve cheiro de madeira e chuva em suas roupas. Não. A resposta foi tão honesta que Luna prendeu a respiração. Ele não tentava convencê-la. Ele apenas dizia a verdade. Mas a questão é... Ele continuou, com os olhos fixos nos dela. Você prefere confiar em mim ou em quem está te perseguindo? Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Victor. Aquela única palavra já era o suficiente para despertar pânico dentro dela. Ela podia quase sentir os dedos dele ao redor de seu pulso, apertando, ordenando que ficasse ao seu lado. Não, nunca mais. Eu não tenho escolha. Luna murmurou. Sempre temos. Ela o encarou, surpresa. Havia algo estranho naquele homem. Algo diferente. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um trovão ribombou do lado de fora. O vento uivava, e a tempestade parecia piorar. Damian olhou para uma das portas laterais do hall. Venha. Ela hesitou, mas o seguiu. Passaram por um longo corredor iluminado por luminárias de parede, com quadros antigos adornando cada canto. A madeira rangia sob seus pés, mas o lugar não parecia abandonado. Pelo contrário,
Tinha vida. Tinha história. Damian abriu uma porta e indicou o quarto para ela. Você pode descansar aqui. Luna entrou devagar. O quarto era amplo, mas acolhedor. Diferente do resto da mansão, parecia mais quente, mais humano. A cama grande tinha lençóis de um tom creme, e uma poltrona ao lado da janela dava vista para o jardim imenso, agora banhado pela chuva. Ela virou-se para Damian, que ainda estava na porta, como se não quisesse ultrapassar aquele limite. Por que está me ajudando? Perguntou de novo, dessa vez mais suavemente. Damian segurou o olhar dela por um longo momento antes de responder. Porque, às vezes, precisamos de um lugar seguro antes de descobrirmos para onde realmente queremos ir. Luna sentiu a garganta apertar. Ela não sabia quem ele era. Mas naquele instante, percebeu que nunca ninguém havia dito algo assim para ela. Por toda a sua vida, ela foi empurrada para caminhos que outros escolheram. E pela primeira vez, alguém lhe dizia que ela poderia escolher. Ela assentiu devagar. Boa noite, Luna. Damian fechou a porta, deixando-a sozinha. Ela respirou fundo, sentindo o peso de tudo o que aconteceu naquela noite. Mas uma coisa era certa. Ela não estava mais sozinha. Em algum lugar da cidade. A chuva continuava castigando a cidade. No luxuoso escritório da cobertura do Belmont Corporation, Victor Belmont segurava um copo de uísque entre os dedos, o líquido âmbar refletindo a luz da cidade abaixo. Seu maxilar estava tenso. Seus olhos fixos no vidro. Ela fugiu. Ela realmente fugiu. A porta do escritório se abriu, e um homem de terno preto entrou. Senhor Belmont, ainda não há sinal dela. Victor cerrou os dentes. Isso não é aceitável. Sua voz era baixa, perigosa. O segurança hesitou. Estamos vasculhando os hotéis, as estações, as rodovias. Ela não pode ter ido longe. Victor virou-se lentamente, seus olhos escuros faiscando de fúria contida. Eu quero Luna de volta. E não me importa o que vocês tenham que fazer para encontrá-la. O segurança assentiu e saiu apressado. Victor tomou um gole longo do uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta. Luna achava que podia escapar dele? Ela era dele. E ele iria buscá-la. Não importava o custo. A madrugada estava densa e silenciosa. O vento uivava contra as janelas da mansão, fazendo as cortinas balançarem suavemente. Luna sentia o peso do cansaço sobre seu corpo, mas sua mente não lhe dava descanso. Deitada na cama enorme do quarto que Damian lhe ofereceu, ela fitava o teto, incapaz de fechar os olhos. Tudo ainda parecia um sonho distante. Ela havia escapado. Mas para onde? Quem era Damian Lancaster? E por que ele a acolheu sem hesitação? Aquela casa era linda, imponente, mas carregava uma melancolia palpável, assim como seu dono. Luna sentou-se na cama, puxando os joelhos contra o peito. Seus cabelos ainda estavam úmidos da chuva, e o frio persistia em seu corpo. Decidiu que ficar ali se debatendo com seus pensamentos não ajudaria. Precisava conhecer melhor o lugar onde estava. Com passos cuidadosos, saiu do quarto e caminhou pelo longo corredor. A madeira rangia sob seus pés descalços, mas a mansão parecia envolta em um véu de silêncio absoluto. Então, ela ouviu um som distante. Seguiu até uma porta entreaberta, de onde vinha uma luz fraca. Lá estava ele. Damian estava sentado em um sofá de couro escuro, próximo à lareira, segurando um copo de uísque na mão. Ele fitava as chamas com uma expressão distante, perdida em lembranças que Luna não conseguia decifrar. Ela hesitou por um momento, mas então percebeu que ele sabia que ela estava ali. Você não dorme? Ele perguntou sem virar o rosto, sua voz rouca e tranquila. Poderia dizer o mesmo sobre você. Ele soltou um pequeno suspiro e tomou um gole do uísque antes de pousar o copo sobre a mesa de centro. Finalmente, virou-se para encará-la. Imagino que tenha muitas perguntas. Algumas. Ela cruzou os braços. Você sempre acolhe estranhos na sua casa? Damian soltou um sorriso de canto, um tanto melancólico. Não. Você é a primeira. Luna arqueou uma sobrancelha. Isso deveria me deixar mais tranquila ou preocupada? Ele deu de ombros. Acho que depende de como você vê as coisas. Ela se aproximou, hesitante, sentando-se na poltrona ao lado.
A luz bruxuleante da lareira lançava sombras sobre o rosto dele, tornando suas feições ainda mais enigmáticas. Ele parecia carregar um fardo invisível, algo que o consumia lentamente. Você mora aqui sozinho? Luna quebrou o silêncio. Damian passou a mão pelos cabelos, respirando fundo antes de responder. Sim. A única palavra veio carregada de significados ocultos. Luna percebeu que ele não era apenas um bilionário excêntrico e recluso. Havia uma história por trás de sua solidão. Ela o estudou por um instante antes de perguntar: por quê? Damian desviou o olhar para o fogo, como se lutasse contra as memórias que sua mente insistia em trazer à tona. Porque algumas perdas não podem ser substituídas. O tom sombrio na voz dele fez um arrepio percorrer a espinha de Luna. Você perdeu alguém. Foi mais uma constatação do que uma pergunta. Damian fechou os olhos por um breve segundo antes de assentir. Eu amei uma mulher. E fui traído por ela. Luna sentiu um aperto no peito. Ela não esperava que ele fosse tão direto. O que aconteceu? Damian girou o copo de uísque entre os dedos, pensativo. Quando falou, sua voz era mais baixa, mais controlada. Eu acreditei nela. Fiz planos, entreguei tudo de mim. Mas no final, ele sorriu amargamente. Ela só estava ao meu lado pelo que eu poderia oferecer. Dinheiro, status, poder. Luna prendeu a respiração. E o que aconteceu com ela? Damian virou-se para encará-la. Seus olhos, intensos e escuros, seguravam algo muito mais profundo do que apenas ressentimento. Dor. Ela partiu. Com outro homem. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e carregado de significados não ditos. Luna desviou o olhar para o fogo, tentando absorver tudo. Ela sabia o que era se sentir traída, forçada a um destino que não queria. Mas a dor dele era diferente. Você ainda a ama? A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Damian deu uma risada seca, sem humor. O amor é uma ilusão conveniente. Ele só existe até que deixe de ser útil. Luna franziu o senho. Você não acredita mais no amor? Ele a encarou por um longo momento, antes de responder. Não. Ela sentiu algo se revirar dentro de si. Aquele homem, tão fechado e cínico, não era apenas um bilionário distante. Ele era um homem quebrado. E, de alguma forma, ela sentia que poderia entendê-lo mais do que gostaria. O silêncio entre eles tornou-se quase íntimo. O fogo estalava na lareira, lançando uma luz quente sobre suas peles. Luna sabia que deveria se afastar, mas havia algo nele que a puxava para perto. Um magnetismo silencioso, intenso. Talvez você só tenha amado a pessoa errada. Ela murmurou. Damian a observou com atenção, como se tentasse decifrar o que ela queria dizer com aquilo. E você, Luna? Ele perguntou, virando a conversa para ela. Alguma vez amou alguém? Ela engoliu em seco. Nunca me permitiram escolher. Damian assentiu lentamente, como se compreendesse mais do que deixava transparecer. E agora? O que vai fazer? Ela mordeu o lábio, sentindo um peso no peito. Eu não sei. Os olhos dele brilharam sob a luz do fogo. Talvez seja a hora de começar a descobrir. Os segundos passaram, e Luna sentiu seu coração bater mais rápido. A atmosfera entre eles se tornava mais intensa, carregada de algo indefinível. Damian levantou-se, pegando seu copo de uísque e caminhando até a lareira. Seu olhar perdido nas chamas, sua expressão indecifrável. Você pode ficar aqui pelo tempo que quiser. Luna prendeu a respiração. Ele não fazia perguntas. Não exigia nada. Apenas oferecia um refúgio. E aquilo era mais do que ela poderia ter esperado. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que ele não estava dizendo. Algo oculto nos corredores daquela mansão. E Luna sabia que, mais cedo ou mais tarde, descobriria o que era. Luna permaneceu sentada na poltrona, observando Damian de costas para ela. Havia um peso em suas palavras, algo que ele carregava e que parecia incapaz de soltar. O silêncio se arrastou por um longo tempo, quebrado apenas pelo crepitar do fogo. Luna não sabia o que dizer. Por um lado, sentia-se desconfortável por estar ali, invadindo um espaço tão pessoal. Mas, por outro,
Não conseguia ignorar a conexão inesperada que se formava entre eles. Ela também estava quebrada. Respirando fundo, seus olhos percorreram a sala em busca de pistas sobre quem Damian realmente era. As paredes eram adornadas com quadros antigos, paisagens nebulosas e retratos de pessoas que Luna não reconhecia. Mas então, algo lhe chamou a atenção. Uma fotografia, dentro de um porta-retratos de prata sobre a mesa de centro. Era uma imagem de Damian, ao lado de uma mulher. O peito de Luna apertou. Ela era linda, com cabelos longos e escuros, um sorriso cativante e os olhos brilhando de alegria. Damian parecia diferente na foto, menos sombrio, mais leve. Luna deslizou os dedos sobre a moldura fria. Damian percebeu. Não toque nisso. Sua voz veio baixa, mas carregada de uma seriedade cortante. Luna congelou. Havia algo perigoso naquele tom, algo que a fez hesitar. Ele se aproximou, pegou a foto e a guardou dentro de uma gaveta. O gesto foi rápido, quase automático, como se ele já estivesse acostumado a esconder aquilo. Ela era sua noiva? Luna perguntou, sua voz quase um sussurro. Damian não respondeu de imediato. Apenas olhou para a gaveta fechada e expirou lentamente. Sim. A confirmação deveria ter sido suficiente. Mas algo no modo como ele disse aquilo parecia incompleto. Luna sentiu um arrepio. O que aconteceu com ela? Damian fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, seus olhos estavam frios e impenetráveis. Já conversamos demais por hoje. Era um aviso. Luna engoliu em seco. Você está fugindo da pergunta. Os olhos dele se estreitaram. E você está insistindo em algo que não deveria. O ar entre eles ficou denso. A tensão aumentava, como se ambos estivessem pisando em um terreno perigoso. Luna não sabia explicar, mas algo dentro dela dizia que Damian não estava contando tudo. Que o mistério ao seu redor era mais profundo do que uma simples traição. Mas, por agora, ela decidiu recuar. Boa noite, Damian, murmurou, levantando-se. Ele permaneceu onde estava, observando-a enquanto ela caminhava de volta pelo corredor escuro. Mesmo depois de fechar a porta do quarto atrás de si, ela não conseguiu parar de pensar nele. O corredor dos segredos, o sono não veio. Luna revirou-se na cama por um tempo, tentando ignorar a sensação incômoda em seu peito. Por que Damian mexia tanto com ela? Suspirando, decidiu se levantar. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz pálida da lua que entrava pelas janelas altas. A mansão parecia ainda mais silenciosa aquela hora, cada sombra mais profunda, cada som mais intenso. Ela caminhou devagar, sentindo-se atraída por algo que não sabia explicar. Era como se a casa guardasse segredos sussurrando pelos corredores. Seus passos a levaram para uma ala diferente da mansão, onde encontrou uma porta entreaberta. Algo dentro dela dizia para não entrar. Mas a curiosidade foi mais forte. E então ela viu. Uma sala escura, iluminada apenas pelo luar, cheia de quadros virados para a parede. O coração de Luna disparou. Por que alguém esconderia pinturas daquela forma? Com um nó na garganta, ela se aproximou e virou um dos quadros. Seus olhos se arregalaram. Era um retrato. De uma mulher. A mesma mulher da foto. Seu rosto estava meticulosamente pintado. Os olhos capturavam uma tristeza que era quase real. Mas o detalhe mais perturbador era uma marca vermelha que manchava a tela, como se algo tivesse sido apagado à força. Luna recuou um passo, ofegante. Você não deveria estar aqui. A voz de Damian fez seu coração pular no peito. Ela se virou lentamente e encontrou-o parado à porta. Seu olhar estava sombrio, perigoso. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Quem era ela de verdade, Damian? Luna sussurrou. Ele ficou imóvel por um longo momento. Então, sem dizer nada, apagou a luz da sala. E Luna percebeu que o mistério de Damian Lancaster era muito maior do que imaginava. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas altas da mansão, lançando feixes dourados sobre o chão de madeira polida. O cheiro suave de café pairava no ar, misturado ao aroma levemente amadeirado que parecia impregnado em cada canto daquele lugar. Luna estava sentada à mesa da sala de jantar, observando a xícara de chá em suas mãos. Fazia apenas algumas horas desde a descoberta na sala dos quadros,
mas o peso do que viu ainda pairava sobre ela. Damian Lancaster era um homem repleto de sombras, e por mais que tentasse esconder, sua dor estava em cada detalhe daquela casa. O silêncio entre eles era quase palpável. Desde a noite anterior, Damian evitava encará-la por mais do que alguns segundos. Ele estava diferente naquela manhã, vestido de forma impecável, como se tivesse voltado a erguer a muralha que por um breve momento na noite anterior parecia ter ruído. "Você dormiu bem?" ele perguntou, sem levantar os olhos do jornal que segurava. Luna brincou com a alça da xícara. Sim. Era mentira. Ela mal pregara os olhos. Mas ele também não parecia querer saber a verdade. A tensão entre eles parecia ter se intensificado, como se ambos estivessem tentando ignorar o que sentiam, mas falhando miseravelmente. O silêncio se prolongou até que Luna decidiu quebrá-lo. "Eu ainda não te agradeci." Damian ergueu uma sobrancelha e, finalmente, olhou para ela. "Pelo quê?" Ela deu um pequeno sorriso. "Por me deixar ficar aqui. Por não me fazer perguntas demais." Ele fechou o jornal lentamente e cruzou os braços, apoiando-se na cadeira. "Acho que perguntas podem ser perigosas, dependendo das respostas." Ela mordeu o lábio. "Ainda assim, você me deu um refúgio quando eu mais precisava." Damian ficou em silêncio por um momento, observando-a com intensidade. "Quer me contar do que está fugindo?" Luna respirou fundo. Ele nunca perguntou antes. Nunca exigiu explicações. Mas agora, com o olhar fixo nela, era como se finalmente estivesse pronto para ouvir. Ela pousou a xícara na mesa e entrelaçou os dedos sobre o colo. "Eu estava prometida a um homem chamado Victor Belmont." Damian não reagiu, mas seus olhos escureceram levemente. "E você não o ama?" "Eu o odeio." A resposta dela veio rápida, firme. Damian assentiu, como se entendesse o peso daquelas palavras. "Ele era abusivo?" Luna desviou o olhar para a janela. "Não, não fisicamente. Mas ele me fazia sentir como se eu fosse apenas uma peça em um tabuleiro, algo a ser possuído. Ele sempre soube que eu nunca o quis." Ela riu sem humor. E isso só fazia com que ele quisesse me prender ainda mais. O silêncio caiu sobre a sala, pesado. Damian não disse nada por um tempo, mas o aperto em sua mandíbula denunciava sua reação. "E sua família?" ele perguntou, a voz controlada. Luna soltou um suspiro. "Meu pai queria essa união mais do que qualquer coisa. Ele dizia que era para o meu bem, para a segurança do nosso nome. Mas tudo o que importava para ele era o que Victor poderia oferecer em termos de poder e dinheiro." Damian desviou o olhar por um instante, pensativo. Havia algo naquela história que o incomodava mais do que ele demonstrava. Luna percebeu. "Você também foi tratado como uma peça no tabuleiro de alguém, não foi?" Damian franziu o senho. "O que te faz pensar isso?" Ela sorriu levemente. "Porque reconheço esse olhar. É o mesmo que eu tinha no espelho todas as manhãs." Damian ficou em silêncio. Então, ele se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim da mansão. "Eu fui enganado." Luna prendeu a respiração. Era a primeira vez que ele falava sobre isso sem desviar do assunto. Ela se levantou devagar e se aproximou. "Quer me contar?" Damian ficou tenso. Ele não queria falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, algo na presença dela o fazia ceder, ainda que contra sua vontade. "Eu acreditei em uma mulher. Entreguei tudo o que tinha. Mas no final, ele riu sem humor, fui apenas um meio para um fim." Luna sentiu um aperto no peito. "Ela te traiu?" Damian virou-se para ela, e por um instante, Luna viu algo que não era apenas raiva. Era dor. Sim. Eles ficaram parados ali, apenas se olhando. Havia algo no ar entre eles, algo que ia além das palavras. Por um instante, Luna teve vontade de tocá-lo. Mas Damian percebeu. E recuou. "Não quero falar sobre isso." Ela sentiu o baque da rejeição, mas não insistiu. Ele a olhou mais uma vez antes de virar-se e sair da sala. Luna ficou ali, sozinha. E percebeu que, por mais que Damian tivesse aberto uma porta, ele ainda mantinha fechada. Mas agora, ela queria saber o que havia atrás dela. Luna ficou ali, sozinha na sala, enquanto o eco dos passos de Damian desaparecia pelo corredor. O silêncio pesava sobre ela,
como se a casa inteira estivesse absorvendo suas dúvidas e sentimentos. Ela esfregou as têmporas, tentando ignorar a frustração crescente. Damian havia se aberto apenas um pouco, e então recuou, como se falar sobre o passado fosse um perigo maior do que qualquer outra coisa. Mas ela sabia que ele sentia algo. A maneira como ele olhou para ela, a hesitação antes de partir, tudo indicava que Damian não era tão indiferente quanto fingia ser. E isso a deixava ainda mais intrigada. O encontro no jardim à tarde caiu sobre a mansão, tingindo o céu de tons avermelhados. O ar estava fresco, e o aroma das flores úmidas no jardim trazia uma sensação de calmaria. Luna decidiu que precisava de ar. Ao sair para o terraço, encontrou Damian parado junto ao gazebo, com as mãos nos bolsos e um olhar distante. Ele parecia perdido em pensamentos, o vento bagunçando seus cabelos escuros. Ela hesitou. Por um instante, considerou deixá-lo ali, sozinho, como ele claramente desejava. Mas algo dentro dela não permitiu. Com passos lentos, ela caminhou até ele. "Está fugindo de mim?" Sua voz era suave, mas havia um toque de desafio. Damian não se moveu. "Eu deveria? Eu não sei." Ela inclinou a cabeça, estudando seu rosto. "Você parece agir assim sempre que começamos a conversar de verdade." Ele finalmente virou-se para encará-la. "Conversar de verdade pode ser perigoso." Ela cruzou os braços. "Você realmente acredita nisso?" Damian expirou devagar, como se estivesse reunindo paciência. "Sim." Luna riu, mas sem humor. "Parece mais que você está com medo." Os olhos dele se estreitaram levemente. "E você não?" Ela sentiu um frio na espinha. "Do quê?" Damian deu um passo em sua direção. Não era um movimento ameaçador, mas a proximidade fez seu coração bater mais rápido. "De confiar em alguém." Luna sentiu a respiração prender por um instante. "Eu." Ela não soube o que dizer, porque ele estava certo. Damian inclinou-se levemente, sem quebrar o contato visual. "Você está fugindo de um homem que queria controlar sua vida. Você cresceu aprendendo que não podia tomar suas próprias decisões. Então me diga, Luna, confiar em mim é menos assustador do que confiar nele?" A pergunta foi um golpe direto. Ela engoliu em seco. "Você não é como ele." "Não." Damian arqueou uma sobrancelha. "Você mal me conhece." Luna mordeu o lábio. "Eu não preciso conhecer você completamente para sentir a diferença." Por um momento, Damian ficou em silêncio, apenas observando-a. E então, algo nos olhos dele mudou. "Você está errada." A frieza voltou à sua voz. O momento de vulnerabilidade se foi. Ele deu um passo para trás, quebrando a conexão entre eles, como se tivesse percebido que estava indo longe demais. "Você devia descansar." Ele disse, sua expressão voltando à neutralidade. Luna sentiu o peito apertar. "Damian." Mas ele já estava indo embora. E Luna ficou ali, sozinha outra vez, com mais perguntas do que respostas. A noite e as cicatrizes à noite caiu como um véu escuro sobre a mansão. Luna estava deitada na cama, olhando para o teto. Ela não conseguia parar de pensar nele. O jeito como ele desviava, mas ao mesmo tempo se aproximava. A forma como seus olhos carregavam um peso invisível. As barreiras que ele erguia para evitar sentir qualquer coisa. Ela fechou os olhos e suspirou. Por que isso a afetava tanto? Levantando-se, decidiu sair do quarto. Ela precisava de respostas. Os corredores estavam escuros, iluminados apenas pela luz da lua que entrava pelas grandes janelas. Ela caminhou até a biblioteca, onde imaginava que ele pudesse estar. E, de fato, lá estava ele. Damian estava sentado em uma poltrona de couro escuro, a camisa aberta no topo, revelando parte de seu peito. Seu rosto estava levemente inclinado, como se tivesse adormecido por alguns instantes. Mas quando ela se aproximou, percebeu algo que a fez prender a respiração. Cicatrizes. Marcas discretas ao longo da pele dele, pequenas e espalhadas, mas ainda visíveis sob a luz suave da lareira. Luna não conseguiu evitar. Ela se ajoelhou ao lado dele, observando as cicatrizes com o senho franzido. O que aconteceu com ele? Mas antes que pudesse tocar sua pele, Damian abriu os olhos.
Seu olhar se encontrou com o dela e a tensão explodiu entre eles. Ele não se afastou. Nenhum dos dois se moveu. Apenas se encararam, com algo não dito queimando no ar entre eles. E então, Damian fez algo inesperado. Ele pegou a mão dela e a colocou sobre sua cicatriz. Agora você vê? Sua voz era baixa, carregada de algo que Luna não conseguiu decifrar. Ela engoliu em seco. O que aconteceu com você? Damian soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos. Coisas que eu preferia esquecer. Luna sentiu o peito apertar. Eu também. O silêncio caiu sobre eles, mas dessa vez, não era desconfortável. Era algo mais. Algo profundo. Damian segurou a mão dela por mais um instante, antes de soltá-la. Devagar. Ele desviou o olhar, como se voltasse a se fechar. Vá dormir, Luna. Ela queria dizer algo, mas não havia palavras para o que sentia naquele momento. Então, apenas assentiu. Mas, ao sair da biblioteca, soube que algo entre eles havia mudado para sempre. A mansão estava mergulhada em um silêncio inquietante. O vento assoviava entre as árvores do jardim, e as sombras alongadas da noite pareciam se arrastar pelos corredores, como se escondessem segredos. Luna estava sentada no sofá da biblioteca, tentando se concentrar em um livro que não conseguia ler. Havia algo errado. Desde aquela tarde, sentia um frio constante na espinha, como se estivesse sendo observada. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Damian percebeu sua inquietação. Ele estava ao lado da lareira, segurando um copo de uísque, mas sua atenção estava nela. Você está diferente hoje. Ele comentou, observando-a por cima do copo. Luna fechou o livro devagar e suspirou. Acho que estou apenas cansada. Damian não pareceu convencido. Cansada ou preocupada? Luna hesitou. Ela não queria trazer Vitor para dentro da segurança daquela casa. Não queria que o nome dele pairasse entre eles como uma sombra. Mas então, o telefone tocou. O som alto e repentino fez com que ela se sobressaltasse. Damian franziu o senho e caminhou até a mesa onde ficava o telefone fixo da mansão. Luna observou enquanto ele atendia. Lancaster. Sua voz era fria e controlada. Houve um silêncio. E então, algo mudou na expressão de Damian. Quem está falando? Luna se sentou na ponta do sofá, sentindo o estômago revirar. Damian ficou em silêncio por mais alguns segundos. Então, sem uma palavra, desligou o telefone com força. O olhar dele encontrou o dela. Havia algo perigoso em seus olhos. Quem era? Ela perguntou, sentindo o peito apertar. Damian apertou o maxilar antes de responder. Vitor Belmont. O nome caiu no ar como um veneno. Luna sentiu o sangue gelar. O que ele disse? Damian hesitou. Então, deu um passo à frente, a expressão dura. Ele disse que está vindo te buscar. O silêncio tomou conta da sala. O coração de Luna martelava em seu peito. Vitor sabia. Ele podia não saber onde ela estava exatamente, mas estava perto o suficiente para ameaçá-la. Como ele conseguiu esse número? Ela sussurrou. Damian passou a mão pelos cabelos. Eu não sei. Mas isso significa que ele está investigando. Luna se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Isso não pode estar acontecendo. Damian observou-a, sua expressão agora completamente séria. Ele não vai te tocar, Luna. Ela parou e o encarou. Você não o conhece, Damian. Ele não desiste. E eu também não. A voz dele era firme, determinada. Ela sentiu algo quente subir em seu peito. Damian estava disposto a lutar por ela. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que Vitor era perigoso. E aquilo não terminaria sem consequências. As primeiras ameaças na manhã seguinte, Luna acordou com uma sensação estranha no peito. Ao sair do quarto e caminhar até a porta principal da mansão, seu coração parou por um instante. Um envelope preto estava dobrado entre as portas. Ela o pegou, sentindo os dedos tremerem. Já sabia de quem era. Com a respiração curta, abriu o envelope e puxou a carta. Luna, acha mesmo que pode fugir de mim? Isso não é um adeus. Eu sempre consigo o que quero. Vê as mãos de Luna se fecharam ao redor do papel.
o corpo inteiro tremendo. Vitor a encontrou. Ela sentiu-se sufocar. O ar ao redor parecia pesado, como se a mansão já não fosse um refúgio seguro. Damian apareceu ao seu lado. Quando viu a carta, seu rosto ficou sombrio. Ele pegou o papel das mãos dela e leu em silêncio. Ele está jogando. Ele disse, sua voz tensa. Luna olhou para ele, os olhos arregalados. Jogando. Damian, ele me encontrou. Ele amassou a carta, seus dedos apertando o papel com força. E eu vou lidar com isso. Ela percebeu a fúria contida nos olhos dele. Como? Do meu jeito. Luna não teve tempo de responder. Porque, naquele exato momento, o telefone tocou novamente. Damian virou-se e atendeu no segundo toque. O que você quer? Sua voz era cortante. Luna aproximou-se, tentando ouvir. Mas a resposta veio de um jeito diferente. Um tiro soou do outro lado da linha. O coração de Luna parou. Damian apertou o telefone com mais força. O que foi isso? A risada baixa e perigosa de Vitor veio do outro lado. Só um aviso, Lancaster. Eu sempre pego o que é meu. A ligação caiu. Luna cobriu a boca com a mão, o corpo inteiro tremendo. Damian segurava o telefone, os olhos escuros de fúria absoluta. Então, ele virou-se para ela. Acabou a brincadeira. Luna sentiu um arrepio subir por sua espinha. Porque pela primeira vez desde que fugiu, ela percebeu que essa luta não terminaria com palavras. O silêncio após a ligação parecia ensurdecedor. Luna ainda sentia os ecos do tiro ressoando em sua mente, mesmo que ele tivesse acontecido a quilômetros dali. Sua respiração estava instável, e seus dedos tremiam levemente quando tentou segurá-los juntos. Damian colocou o telefone sobre a mesa com força, como se estivesse tentando controlar a fúria crescente dentro de si. Seus olhos estavam fixos nela, mas havia algo diferente em sua expressão agora. Luna, eu preciso que você me escute com atenção. Ela assentiu, incapaz de falar. A partir de agora, você não sai desta casa sozinha. Se precisar de algo, eu mesmo resolvo. Luna sentiu um nó na garganta. Você acha que ele já sabe onde eu estou? Damian cerrou o maxilar, olhando para a janela, onde a escuridão da noite parecia ainda mais ameaçadora agora. Ainda não. Mas ele está perto. Perto o suficiente para tentar me intimidar. Ela abraçou os próprios braços, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ele vai tentar invadir a mansão? Damian a olhou com intensidade. Ele não é burro. Sabe que eu não sou um alvo fácil. Então por que ele ligou? Damian suspirou, passando a mão pelos cabelos. Para testar limites. Para me provocar. Para te deixar com medo. Ela engoliu em seco. E estava funcionando. Damian percebeu. Ele se aproximou dela, sem pressa, e segurou seu rosto entre as mãos, inclinando-se levemente para que seus olhos se encontrassem. Olhe para mim, Luna. Ela hesitou, mas levantou os olhos. Eu não vou deixar que ele te toque. Havia uma intensidade cortante na voz dele, algo que fez o estômago de Luna se revirar. Ela queria acreditar. Mas conhecia Vitor. Ele nunca desistia do que queria. Sinais de perigo no dia seguinte. A tensão pairava sobre a mansão como uma tempestade prestes a estourar. Luna mal dormiu. Passará a noite ouvindo cada som, imaginando sombras onde não existiam. Ela sentia que Vitor estava próximo. E então, veio o primeiro sinal. Quando um dos empregados saiu para buscar o jornal da manhã, encontrou um bilhete pregado no portão principal. Damian segurou o pedaço de papel amassado e leu em silêncio. Seu rosto endureceu instantaneamente. Luna o observava do outro lado da sala, esperando por uma reação. Mas ele apenas colocou o bilhete sobre a mesa e disse com um tom frio: ele esteve aqui. Seu coração disparou. O quê? Ela correu até ele e pegou o bilhete com mãos trêmulas. Damian, você acha que pode protegê-la de mim? Quantos dias até ela perceber que não pode se esconder para sempre? Vê o sangue de Luna gelou. Ele esteve aqui? Damian apertou os punhos. Ou mandou alguém por ele. Mas de qualquer forma, isso significa que ele está vasculhando a área. Luna sentiu um frio no estômago. Damian, ele não vai parar.
E eu também não. A frase foi dita com uma firmeza implacável. Luna percebeu que havia algo diferente nele agora. Algo mais sombrio. Como se a ameaça de Vitor tivesse despertado algo em Damian que ele vinha tentando manter adormecido. E ela não sabia se isso a assustava, ou se fazia com que se sentisse mais segura. Noite de inquietação, o tempo passou devagar naquele dia. Cada som, cada movimento parecia amplificado pela sensação de perigo iminente. Ao cair da noite, Luna estava sentada no sofá, olhando fixamente para o fogo na lareira. Sentia-se exausta, mas não conseguia dormir. Damian apareceu na porta da sala, segurando um copo de uísque. Ele também parecia diferente. Você deveria descansar, ele disse, quebrando o silêncio. Luna sorriu sem humor. Como eu vou descansar sabendo que ele pode aparecer a qualquer momento? Damian permaneceu em silêncio por um instante. Então, caminhou até ela e sentou-se no outro lado do sofá. Eu já reforcei a segurança da mansão. Ele não vai entrar. Você parece muito confiante. Ele tomou um gole do uísque antes de responder. Porque eu sei do que sou capaz. Luna o observou por um momento. Damian, o que você faria se ele tentasse? Ele virou a cabeça para ela. Seu olhar estava sombrio, firme, determinado. Eu o impediria. De qualquer maneira necessária. Houve algo na maneira como ele disse aquilo que fez um arrepio percorrer a espinha de Luna. Damian não era um homem comum. Ele não era um cavalheiro indefeso. E agora, ela se perguntava até onde ele iria para protegê-la. A nova ligação era quase meia-noite quando o telefone tocou de novo. Luna estava na biblioteca quando ouviu o som. Seu coração disparou. Damian atendeu antes que ela pudesse reagir. O que você quer, Vitor? Luna prendeu a respiração. Do outro lado da linha, a voz de Vitor veio baixa, arrastada, quase entediada. Ah, Damian, tão agressivo. Você não tem sido um bom anfitrião. Damian apertou o telefone com mais força. Corte a porcaria das ameaças. Você não vai chegar perto dela. Vitor riu. Você realmente acredita nisso? Damian não respondeu. Vitor suspirou. Bem, veremos por quanto tempo consegue segurá-la. Mas lembre-se, Lancaster, um homem como você não é uma boa aposta para alguém como ela. O telefone ficou mudo. Damian o colocou de volta no gancho lentamente. Luna o observava do outro lado da sala, esperando. Quando ele se virou para ela, havia algo selvagem em seus olhos. O que ele disse? Damian hesitou. Ele está tentando mexer com a minha cabeça. Luna sentiu um arrepio. E conseguiu. Damian se aproximou dela. Não. Mas ele cometeu um erro. Ela franziu o senho. Qual? Ele inclinou-se ligeiramente para frente, seus olhos queimando nos dela. Ele subestimou o que eu sou capaz de fazer para manter você segura. A mansão estava mergulhada em um silêncio denso, quebrado apenas pelo som suave da chuva batendo contra as janelas. O ar estava pesado, carregado por algo invisível, algo que nem Luna nem Damian ousavam nomear. Ela estava no jardim coberto, abraçando a si mesma, observando as gotas escorrerem pelo vidro do gazebo. Seu coração ainda estava acelerado pelo confronto que tiveram momentos antes. Damian sempre recuava. Sempre se afastava quando ela chegava perto demais. Mas naquela noite, ela não permitiria que ele fugisse. Ela sentiu sua presença antes mesmo de ouvi-lo se aproximar. Os passos dele eram firmes, mas hesitantes. Damian parou ao lado dela, mantendo uma distância segura. Ou talvez apenas segura para ele. Está tarde. Você devia descansar. Luna soltou um riso sem humor, sem tirar os olhos da tempestade lá fora. E você também. Mas, pelo visto, nenhum de nós consegue dormir. Damian não respondeu. O silêncio entre eles estava carregado de palavras não ditas. Por que você faz isso? Luna perguntou, virando-se para encará-lo. Ele franziu o senho. Isso o quê? Se fecha. Me afasta. Ela cruzou os braços. Sempre que eu chego perto, você me empurra para longe. Ele desviou o olhar, a mandíbula tensa. Não estou te afastando. Então o que está fazendo? Damian passou a mão pelos cabelos,
exalando um suspiro pesado. Eu não sou o que você pensa que sou, Luna. Ela estreitou os olhos. E o que exatamente eu penso que você é? Alguém capaz de te dar o que você merece. Aquelas palavras foram um golpe. Luna ficou imóvel por um momento, absorvendo o que ele disse. Então, balançou a cabeça e deu um passo à frente. Você está tão acostumada a se punir que não percebe quando alguém enxerga mais do que suas cicatrizes. Damian ergueu o olhar para ela. E o que você enxerga? Ela sentiu o coração bater forte. Um homem que quer amar, mas tem medo. Os olhos dele escureceram. Amor não significa nada, Luna. Ela riu, mas foi um riso triste. E mesmo assim, você está aqui. Damian fechou os olhos por um instante, como se estivesse travando uma batalha interna, lutando contra algo que não conseguia controlar. E então, quando os abriu novamente, o que Luna viu foi puro desejo contido. A chuva ficou mais forte do lado de fora, batendo contra o vidro. Me diga para ir embora, e eu vou. Ela sussurrou. Ele não disse nada. Os segundos se arrastaram, e Damian continuava ali, olhando para ela como se estivesse se afogando, mas sem querer escapar. Luna deu mais um passo. A distância entre eles desapareceu. Se realmente acredita que não significa nada, ela murmurou, sua respiração misturando-se à dele. Então me prove. Os olhos de Damian queimaram nos dela. Havia raiva, havia desejo. Mas, acima de tudo, havia medo. E então, ele cedeu. Com um movimento rápido, Damian segurou seu rosto entre as mãos e a puxou para si. Seus lábios encontraram os dela com uma urgência desesperada, como se aquele momento estivesse esperando para acontecer desde o instante em que se conheceram. O beijo não era suave, não era cuidadoso. Era fogo, era tempestade. Era tudo o que ambos estavam tentando negar e falhando miseravelmente. Luna suspirou contra os lábios dele, sentindo o corpo inteiro estremecer. Damian a segurava com firmeza, como se temesse que ela desaparecesse. Mas ele não se afastou. Dessa vez, ele não fugiu. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Damian manteve a testa colada dela, seus dedos ainda deslizando pelo rosto de Luna. Isso. Sua voz saiu rouca, quebrada. Isso muda tudo. Luna sorriu, deslizando os dedos pelo peito dele. Eu sei. A chuva continuava caindo lá fora, mas o que existia entre eles agora era muito mais forte do que qualquer tempestade. E, pela primeira vez em muito tempo, Damian não queria escapar. O coração de Luna batia forte, ecoando em seus ouvidos como se a chuva estivesse dentro dela. Damian não fugiu. Seus dedos ainda seguravam o rosto dela com firmeza, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Seu toque era quente, mas hesitante, como se uma parte dele ainda lutasse contra aquilo. Luna sentiu a respiração dele bater contra sua pele. Tão próxima, tão real. Ela nunca havia sentido nada assim antes. Vitor nunca a olhou daquela forma. Nunca a segurou com esse misto de desejo e reverência. Damian parecia estar lutando contra algo maior do que os dois. E, no fundo, Luna sabia que ele estava prestes a quebrar. Damian. Ela sussurrou, os lábios ainda tão próximos dos dele. Ele fechou os olhos por um instante, como se tentasse recuperar o controle. Mas era tarde demais. Os dedos dele deslizaram devagar pelo pescoço de Luna, descendo até seus ombros, e então segurando sua cintura, puxando ainda mais para perto. O segundo beijo veio mais lento, mais profundo. Era como se Damian estivesse absorvendo cada parte daquele momento, cada sensação que passava por seu corpo. Luna se perdeu nele. Ela agarrou a camisa dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido, sentindo o calor de seu corpo contra o dela. A chuva continuava a cair lá fora, mas o mundo ao redor desapareceu. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Damian tocou a testa na dela, seus olhos fechados como se estivesse tentando se segurar em algo invisível. Luna deslizou os dedos pelo rosto dele, sentindo a barba levemente áspera sob seus toques delicados. Ele finalmente abriu os olhos. E naquele instante, Luna soube que ele estava perdido, tanto quanto ela. Isso não deveria ter acontecido. Damian murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Luna sorriu levemente. Mas aconteceu.
Ele passou a língua pelos lábios, como se ainda pudesse sentir o gosto dela ali. Eu não posso te prometer nada, Luna. Ela o encarou por um longo momento antes de responder. Eu não estou pedindo promessas. Aquela resposta pareceu desarmá-lo. Por fim, Damian apenas a puxou para perto novamente. E, pela primeira vez, ele parou de lutar. A chuva ainda caía suavemente do lado de fora, criando um ritmo tranquilo contra as janelas do quarto de Luna. O cheiro da terra molhada misturava-se ao ar fresco da noite, mas, dentro da mansão, o silêncio era absoluto. Luna ainda sentia o gosto do beijo de Damian em seus lábios. Ainda sentia suas mãos segurando-a como se ele tivesse medo de soltá-la. Mas agora, ele se fora. Pouco depois do beijo, Damian recuou. Disse algo vago sobre precisar de ar e desapareceu pelos corredores da mansão. Luna sabia que ele estava lutando contra algo muito maior do que ela. Algo que vinha do passado. E naquela noite, ela estava disposta a descobrir o que era. Às sombras do passado, o relógio marcava 3 da manhã quando Luna finalmente se levantou da cama. Ela não conseguia dormir. Depois do que aconteceu entre eles, havia algo quebrado dentro de Damian e ela não suportava a ideia de deixá-lo sozinho para enfrentar isso. Com passos silenciosos, caminhou pelos corredores escuros da mansão até encontrar a biblioteca. A luz da lareira iluminava suavemente o espaço, lançando sombras dançantes nas paredes. E ali estava ele. Damian estava sentado em uma poltrona de couro escuro, com um copo de uísque na mão. Ele nem precisou olhar para saber que ela estava ali. Você não devia estar dormindo? Ele perguntou, a voz rouca. Luna cruzou os braços e deu alguns passos à frente. Eu poderia perguntar o mesmo para você. Ele riu baixinho, mas sem humor. Havia algo cansado em seu riso. O sono não vem tão fácil para algumas pessoas. Luna aproximou-se mais um pouco. E isso tem a ver com o que aconteceu esta noite. Damian finalmente ergueu os olhos para ela. Havia algo sombrio neles. Algo que Luna nunca havia visto antes. Você acha que eu sou um homem difícil, não é? Luna hesitou. Acho que você é um homem machucado. Ele sorriu de canto, um sorriso amargo. Você não está errada. Ela sentou-se na poltrona ao lado, sem tirar os olhos dele. Então me conte. Damian observou o líquido âmbar em seu copo, girando lentamente antes de soltar um suspiro pesado. Havia uma mulher. Luna sentiu o estômago se revirar. Catherine. Ele piscou lentamente, surpreso. Como você sabe? Ouvi seu nome na noite em que te encontrei na sala dos quadros. Damian ficou em silêncio por um momento. Então, tomou um longo gole de uísque e apoiou o copo sobre a mesa. Eu a conheci há 5 anos. Ela era tudo o que um homem como eu poderia querer. Inteligente, encantadora, envolvente. Eu a amava. Luna sentiu o peito apertar. O que aconteceu? Damian soltou um suspiro pesado. Sua expressão tornou-se mais sombria. Eu ia pedi-la em casamento. Já tinha um anel, um plano, até que descobri que eu era apenas um meio para um fim. Luna prendeu a respiração. Como assim? Os olhos de Damian brilharam com algo perigoso. Catherine nunca me amou. Ela fingiu. Durante todo o tempo, ***, que ela queria era poder, status, dinheiro, ***, eu era apenas a ferramenta perfeita para isso. Luna sentiu o estômago revirar. Como descobriu? Damian riu secamente. Eu a encontrei nos braços de outro homem. E não era um amante qualquer. Era um sócio meu. Luna cobriu a boca com a mão, horrorizada. Meu Deus! Damian desviou o olhar. E o pior é que ela não tentou negar. Apenas sorriu e disse, você realmente acreditou que isso era amor? Luna sentiu uma fúria crescer dentro de si. Ela não conhecia Catherine, mas odiava o que ela havia feito com Damian. Odiava que ele ainda carregava essa dor. Ela aproximou-se mais dele, tocando sua mão com delicadeza. Damian fechou os olhos ao sentir o toque. E desde então, você deixou de acreditar no amor? Ele abriu os olhos e olhou diretamente para ela. Eu aprendi que o amor é uma ilusão perigosa. Luna segurou sua mão com mais força. Não é uma ilusão, Damian. Você só amou a pessoa errada. Ele riu baixinho. E como você pode ter tanta certeza?
Luna mordeu o lábio, sua respiração acelerada. Porque o que você sente por mim não é uma ilusão. Damian ficou imóvel. Os segundos passaram lentamente enquanto o peso daquelas palavras pairava no ar. Luna, não fuja de mim. Ela sussurrou. O olhar dele queimava sobre o dela. Havia um conflito dentro dele, um medo visível. Mas então, Damian segurou seu rosto entre as mãos. Você está brincando com fogo. Luna sorriu levemente. Então me deixe queimar. Damian fechou os olhos por um instante, como se estivesse se entregando ao que sentia. Então, ele a beijou. Dessa vez, o beijo não era apenas desejo. Era entrega. Era o começo de algo que nenhum dos dois poderia mais negar. E naquela noite, Damian Lancaster finalmente deixou seu passado para trás. A noite estava densa e carregada de tensão. O vento soprava forte, fazendo as árvores do jardim da mansão de Damian balançarem como se pressentissem a tempestade que estava por vir. Luna estava na biblioteca, mas não conseguia se concentrar em nada. Ela sentia. Algo estava errado. O instinto de sobrevivência que a manteve alerta por tanto tempo gritava dentro dela. Então, o telefone tocou. O som fez seu coração pular no peito. Damian, que estava sentado em sua poltrona de couro, colocou o copo de uísque na mesa e se levantou. Ele atendeu no segundo toque. Lancaster. Luna observou enquanto ele ouvia em silêncio. Mas sua expressão mudou em segundos. A mão que segurava o telefone se fechou em punho. Seus olhos escureceram, sua postura ficou rígida. E então, ele olhou diretamente para Luna. Ele está aqui. Luna sentiu um frio subir por sua espinha. O quê? Damian desligou o telefone e foi até a janela. Lá estava ele. Victor Belmont. A figura imponente do homem estava parada do lado de fora dos portões da mansão, um sorriso cruel desenhado nos lábios. Luna sentiu sua respiração falhar. Seu passado a encontrou. Damian pegou seu casaco e caminhou para fora. Luna o seguiu, sem hesitar. O confronto à chuva fina começou a cair quando Damian abriu os portões. Victor estava ali, impecavelmente vestido em seu terno escuro, como se aquela fosse apenas mais uma negociação para ele. Finalmente nos encontramos. Victor disse, seu tom carregado de sarcasmo. Fiquei surpreso por você ter conseguido esconder minha noiva por tanto tempo, Lancaster. Luna deu um passo à frente, a raiva queimando em suas veias. Eu não sou sua noiva. Victor inclinou a cabeça, um olhar divertido nos olhos. Ah, Luna. Sempre tão dramática. Você pertence a mim. Sua família concordou com isso. Luna sentiu o ódio explodir dentro de si. Minha família não me possui, Victor. Eu não sou um contrato. O sorriso dele desapareceu por um instante. Uma sombra de frustração cruzou seu rosto. Você não entende o que está fazendo. Ele disse, sua voz mais baixa, mais ameaçadora. Se continuar com esse joguinho, vai acabar destruindo não só a sua vida, mas também a de Damian. Os olhos de Luna se estreitaram. O que você quer dizer com isso? Victor olhou para Damian com uma expressão calculista. Você realmente acha que ele é seu salvador, Luna? Que ele é um homem bom? Luna sentiu o corpo enrijecer. Victor riu. Ah, então ele ainda não te contou. Ele se virou para Damian. Será que você deveria fazer as honras? Ou devo eu revelar quem você realmente é? Damian não recuou. Ele apenas sorriu. Vá em frente, Victor. Conte sua versão. E depois eu conto a minha. O sorriso de Victor vacilou por um segundo. Luna olhou para Damian. Ele não parecia com medo. Não parecia intimidado. Ele estava pronto para lutar. Victor cerrou o maxilar. Você tem sangue sujo nas mãos, Lancaster. Você pode fingir que é um homem de negócios agora, mas sabemos que o seu passado não é tão limpo assim. Luna sentiu o peito apertar. Damian nunca havia falado sobre isso. Mas ele também não negou. Ela virou-se para ele, esperando por uma resposta. Damian passou a língua pelos lábios, e então cruzou os braços. Você quer jogar esse jogo, Victor? Tudo bem. Mas eu tenho uma pergunta. Victor arqueou uma sobrancelha. Você tem alguma prova? O silêncio caiu.
Vitor não respondeu imediatamente. Damian sorriu de canto. Pensei que não. Vitor cerrou os dentes. Você acha que pode me enfrentar? Você acha que pode esconder Luna de mim para sempre? Damian deu um passo à frente. Eu não preciso escondê-la. Porque diferente de você, eu respeito as escolhas dela. Vitor olhou para Luna, os olhos escuros queimando de frustração. Você acha que está segura aqui? Luna ergueu o queixo. Sei que estou mais segura aqui do que ao seu lado. Vitor ficou imóvel. Então, sorriu de um jeito perigoso. Isso ainda não acabou. Ele virou-se e caminhou até seu carro. Luna prendeu a respiração até vê-lo desaparecer na estrada. Damian ficou parado por um momento, observando as luzes do carro sumirem. Ele sabia que Vitor não desistiria tão fácil. Então, ele se virou para Luna. Você está bem? Ela soltou o ar, sentindo a tensão ainda vibrar dentro de si. Sim. Mas ele vai voltar, não vai? Damian assentiu lentamente. Sim. Luna olhou para ele, sentindo o coração acelerar. O que você fez no passado, Damian? Ele ficou em silêncio por um momento. Mas então, respirou fundo e respondeu. Algo que me faz não ter medo de um homem como Vitor. Luna não soube o que dizer. Mas uma coisa era certa. A batalha estava longe de acabar. E dessa vez, eles enfrentariam isso juntos. A mansão de Damian nunca pareceu tão diferente. Mesmo com as sombras do passado ainda pairando sobre eles, algo havia mudado. Luna sentia isso. A cada olhar que Damian lançava em sua direção, menos hesitação. A cada toque, mais entrega. Eles haviam enfrentado Vitor juntos. E ainda enfrentariam mais. Mas, pela primeira vez, Damian estava pronto para confiar. E isso significava mais para Luna do que qualquer promessa vazia. Um novo começo naquela manhã. Luna caminhava pelo jardim, sentindo o vento fresco contra a pele. Os últimos dias haviam sido intensos. Mas agora, havia um novo tipo de tensão no ar. Uma tensão que não vinha do medo, mas sim da expectativa. Quando se virou, viu Damian parado na porta do gazebo. Ele a observava. Luna sorriu levemente. Vai continuar me olhando assim? Damian cruzou os braços, mas seu sorriso era diferente dessa vez. Talvez eu esteja apenas tentando entender como alguém tão pequena pode ter mudado tanto a minha vida. Ela riu, caminhando até ele. E entendeu. Ele segurou seu rosto com delicadeza. Entendi que eu não quero mais viver sem você. Luna sentiu o coração tropeçar. Damian respirou fundo antes de continuar. Eu passei tempo demais lutando contra isso. Contra nós. Mas agora, não quero mais fugir. Ela piscou algumas vezes, processando suas palavras. Você está dizendo que? Estou dizendo que confio em você, Luna, com tudo que sou. E quero que você confie em mim. Luna sentiu os olhos arderem. Era isso. Aquele era o momento que ela não achou que um dia aconteceria. Com um sorriso tremendo, ela segurou o rosto dele. Eu confio, Damian. Sempre confiei. O beijo que veio depois não foi de urgência ou desespero. Foi um voto silencioso. Um começo. A última armadilha, mas Vitor ainda estava lá fora. E Luna sabia que ele não aceitaria perder sem lutar. Foi por isso que, naquela tarde, o telefone tocou novamente. Damian atendeu antes que Luna pudesse impedir. A voz de Vitor veio baixa, calma demais. Está pronto para a última jogada, Lancaster. Damian fechou os olhos, já esperando o pior. Do que você está falando? O riso de Vitor foi lento e cruel. Eu sabia que Luna era teimosa. Mas você? Um homem como você acreditando no amor? Patético. Damian cerrou o maxilar. Corta a merda e fala o que quer. O silêncio se prolongou por um momento. E então, Vitor deu seu último aviso. Se você realmente quer Luna ao seu lado, vai ter que me impedir pessoalmente. Damian sentiu o sangue gelar. Porque sabia exatamente o que Vitor queria dizer com isso. O confronto final, o galpão abandonado no centro da cidade estava envolto em sombras quando Damian e Luna chegaram. Vitor os esperava. Ele estava sentado sobre um caixote de madeira, a expressão calma, mas os olhos brilhando de malícia. Achei que demorariam mais.
Luna deu um passo à frente, mas Damian segurou sua mão. Nós viemos acabar com isso, Vitor. Ele sorriu de canto. Que interessante. Eu também. 2 homens de terno surgiram das sombras, mas Damian não hesitou. Em segundos, ele já tinha derrubado o primeiro no chão, enquanto o segundo tentava reagir. Luna sabia que essa era a chance. Ela se aproximou de Vitor, olhando diretamente em seus olhos. Você perdeu. Vitor riu. Será? Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, as sirenes da polícia começaram a ecoar ao redor do prédio. Vitor ficou imóvel. Seu olhar se voltou para a entrada, onde 2 detetives e um promotor caminhavam em sua direção. Damian sorriu. Você passou tempo demais achando que podia manipular tudo. Vitor cerrou os dentes. Você me denunciou. Damian inclinou a cabeça. Eu apenas dei a eles algumas informações que facilitaram o trabalho. O resto você fez sozinho. Vitor olhou ao redor, percebendo que não havia saída. Pela primeira vez, ele não tinha controle da situação. E Luna sentiu o alívio finalmente tomar conta de si. Estava acabado. O casamento meses depois, a mansão não era mais a mesma. Agora, havia vida ali. E naquele dia, havia ainda mais. Luna ajustou o vestido branco diante do espelho, sentindo o coração bater rápido. Ela ouviu passos atrás de si e sorriu. Damian a observava da porta. Não era para você me ver antes da cerimônia. Ela disse, brincando. Ele riu, aproximando-se. E quem disse que eu sigo regras? Ela revirou os olhos, mas sorriu quando ele segurou sua mão. Está pronta? Ele perguntou. Luna inspirou fundo e olhou em seus olhos. Eu nunca estive tão pronta. Damian sorriu. E então, juntos, eles caminharam para o começo de uma nova vida. Obrigado por acompanharem essa história intensa e apaixonante. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para mais histórias como essa. E não saiam ainda. O próximo vídeo na tela tem mais romance, mistério e reviravoltas que vão prender vocês do começo ao fim. Cliquem e assistam agora.